Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira um retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos padres presentes aqui no santuário, queridos seminaristas que nos visitam, a Casa do Pai das Misericórdias, Padre Edson, nosso presidente, pedi que ele fizesse a homilia, mas relutou. Nesses dias, tanta sabedoria, nosso estudante romano, mas cabe a mim, o humilde servo da vinha do Senhor. Brincadeira, queridos irmãos e irmãs, presentes também no Santuário do Pai das Misericórdias. Nessa sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, temos a alegria de nos sermos presenteados por essa liturgia da palavra que a igreja nos oferece. Por que eu digo presenteados? Porque a liturgia, ela eleva o nosso coração, o nosso olhar para a nossa meta, que é o céu. Ela redireciona todo o nosso sentido, todo o nosso viver, toda a nossa existência para esse grande banquete nupcial que Deus celebrará com o seu povo, com os seus amigos, com esse céu que Deus tem para os seus amigos, que cada um de nós. Por isso que somos presenteados, porque hoje somos convidados mais uma vez a renovar em nossos corações o desejo do céu. A nossa consciência filial, que o Pai das Misericórdias, que tem um céu para cada um de nós que somos seus filhos. E porque somos filhos amados, porque somos filhos eleitos para essa eternidade, para este céu, e porque somos amados, eleitos, devemos assumir a nossa eleição. Devemos assumir, como filhos que somos, a nossa dignidade filial e caminhar em fidelidade, em obediência a este Pai, a este Deus, nesta vida, em direção ao paraíso, em direção ao céu, em direção ao grande banquete que Deus tem para todos nós. Nós ouvimos na primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Sabemos que Paulo funda a comunidade de Corinto. Paulo gasta bastante tempo ali evangelizando, formando aquela comunidade, evidenciando os dons, os talentos, as virtudes, a manifestação abundante do Espírito Santo na vida daquela comunidade nascente, tão importante para Paulo e para a igreja que está se iniciando. Mas hoje nós percebemos que alguns da comunidade começam a questionar a autoridade de Paulo, começam a colocar em descrédito aquilo que é a autoridade de Paulo, tanto como um apóstolo do Senhor, como ele mesmo disse, um apóstolo abortivo do Senhor, mas também como aquele que funda essa igreja, aquele que exerce ali esse ministério tão fecundo na comunidade de Corinto. E aí ele se volta na sua humildade dizendo para esta comunidade: olha, eu sou apenas um administrador de Deus. Eu sou apenas um servo que está comunicando aquilo que eu aprendi do próprio Deus, aquilo que eu ouvi do próprio Deus. Eu sou apenas um servo da vinha do Senhor. Eu sou apenas aquele que foi enviado, colocado por Deus para estar. Não tenho as minhas honras, não me orgulho disso, mas como um servo preciso ser fiel a Ele. Dizendo para eles também que não o julgamento, mas a fidelidade a Deus.
Precisamos olhar também nós, queridos irmãos e irmãs, nesse tempo que nós vivemos, de julgamento, de questionamento, de tantas coisas, de autoridade, sobretudo também autoridades religiosas, que nós nos colocamos como aqueles que estamos a julgar as posições ou as atitudes, mesmo concordando ou discordando. Aprendemos com Paulo hoje que antes do julgamento, a fidelidade a Deus. Porque quem vai julgar, como diz São Paulo na primeira leitura, é Deus no final. E Ele poderá julgar, e nada ficará escura, nada ficará escondido no julgamento final. E Ele, o justo juiz, que vai recompensará cada um de nós. Portanto, nós precisamos ter essa esperteza de não deixarmos sermos influenciados por esse mundo que vive julgando as pessoas, mas nós, dentro da igreja, como fiéis ao Senhor, como filhos, não nos tornarmos julgadores uns dos outros, mas fiéis a Deus, fiéis ao Senhor, porque Ele que vai nos julgar, não são os homens, não são as pessoas, é Ele que vai trazer à tona toda a nossa verdade, é Ele que vai trazer à tona no juízo final, tudo aquilo que nós vivemos, que podemos esconder das pessoas, mas dele nós não escondemos. Dele nós não podemos esconder. Isso não é para gerar um medo, para imaginarmos que Deus é um Deus castigador, que está ali sondando e anotando tudo, mas pelo contrário, é para enxergar esse julgamento que o Senhor fará, para dar sentido e coerência à nossa vida no hoje, para dar sentido e coerência à nossa vivência filial nos dias atuais, no dia de hoje. Ao invés de julgar, ficarmos julgando e apontando erros uns dos outros, cada um de nós caminharmos na fidelidade a Deus. É o grande segredo que Paulo traz para todos nós hoje. Sobretudo, e eu fiz questão de destacar assim, porque nós vivemos num mundo, numa sociedade, que apontamos muito o dedo para os outros, sobretudo para autoridades religiosas ou tantos outros tipos de autoridades. Mas esquecemos que o Senhor chama cada um de nós à fidelidade. A fidelidade a Ele, ao Evangelho, à verdade de Deus. Isso é fundamental, porque nós estamos em direção a este céu. Nós estamos caminhando em direção a esse céu. E se nós carregarmos conosco o julgamento, nós estaremos não vivendo a nossa identidade filial. Nós estaremos vivendo e abraçados numa armadilha que o inimigo coloca, porque ele é o julgador, é ele que nos condena, ele que condena. Ele é o acusador. E nós precisamos caminhar em fidelidade, em direção a este céu, em direção a esse grande banquete que nós contemplamos no Evangelho de hoje, que Deus tem para cada um de nós. Porque esses fariseus e mestres da lei se aproximam de Jesus para questionar a Jesus, por que os seus discípulos não fazem o jejum, não estão jejuando? E aí Jesus traz aquilo que na teologia bíblica, sobretudo no Antigo Testamento, é muito evidente. O céu como um grande casamento, a festa, o céu como essa grande festa de casamento, do qual Deus desposará a sua igreja, a cada um de nós. E aí Jesus dizendo, olha, enquanto o noivo está, não se faz jejum, e o noivo é ele é o Messias, ele é o noivo que está nesse mundo, que estava ali pregando, anunciando para eles. Na ausência do noivo, e virá esse dia da ausência, aí sim farão o jejum. E essa ausência do noivo é o tempo que nós vivemos, entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda gloriosa. Porque até então o jejum no Antigo Testamento tinha essa conotação penitencial, de lamúria, de sofrimento. E aí nós aprendemos com Jesus que ele não despreza o jejum, e a igreja sabe, nós sabemos disso, não está desprezando, mas está trazendo o profundo do sentido do jejum para nós, que muito mais do que abster-se da comida, da bebida, dedicar as sextas-feiras para jejuar, para nos unir ao sofrimento de Cristo, o jejum também, na sua profundidade, é preparar o nosso coração para o encontro definitivo com Deus, para o encontro definitivo com esse noivo, que voltará para desposar a sua igreja, porque nós somos os amigos do noivo. Cada um de nós cristãos, como o próprio Jesus disse, não vos chamo mais servo, chamo-vos de amigos. Nós somos amigos, que fomos convidados para essa bodas, para esse casamento, os amigos do noivo. Porque no Antigo Testamento, numa festa de casamento,
Semelhante àquilo que as virgens que nós ouvimos no Evangelho esses dias, tinha os amigos do noivo, que faziam um grande cortejo, triunfal, bonito, solene, do noivo, indo ao encontro da noiva, indo à casa da noiva. E aí esses amigos iam, os amigos eram íntimos, e os amigos eram convidados a participar dessa festa. Os amigos eram convidados a participarem da alegria nupcial daquele noivo, que era os amigos íntimos, os amigos mais próximos. Nós, como cristãos, nós também somos esses amigos íntimos, próximos de Jesus. E precisamos estar preparados. E aí nós vamos compreendendo que o jejum não é somente uma prática. O jejum é um estilo de vida, porque quem quer se encontrar com o Senhor, quem quer viver em fidelidade, quem quer estar pronto para a grande bodas de casamento entre Deus e a humanidade, os amigos do noivo precisam ter o coração desprendido deste mundo. O sentido profundo do jejum nos prepara para o encontro definitivo com Deus, e esta preparação para o encontro definitivo com o noivo, com Deus, com desprendimento deste mundo. O jejum que nós fazemos, que nós praticamos, e muito mais do que uma prática, como um estilo de vida que o cristão vai cultivando, o seu coração que vai se desapegando deste mundo, desapegando de todos os benefícios terrenos, porque ele sabe que ele pertence ao céu. O jejum, que é muito mais do que uma prática, como um estilo de vida, que vai nos desprendendo, que vai nos desprendendo dos prazeres, daquilo que ainda está desordenado dentro de nós, daquilo que nos impede de amar a Deus sobre todas as coisas, aquilo que nos impede de amarmos uns aos outros na medida de Cristo. Por isso que jejum não é somente uma prática, jejum tem que ser um estilo de vida para todos nós. Nós não pertencemos a este mundo. E porque não pertencemos a este mundo, porque precisamos caminhar em fidelidade, nós precisamos, através de um coração penitencial, cada vez mais aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E amando a Deus, amando uns aos outros, vivendo essa duplicidade do amor cristão, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, assim como Cristo nos amou. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nessa janela de tempo, que poderíamos dizer assim, entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda gloriosa, o noivo está ausente. Aí sim, fazemos o nosso jejum. Mas, como eu já disse, não o jejum somente como abster-se, que tudo isso é importante. Não estou negando, anulando. E quem sou eu para negar, anular alguma coisa que Jesus nos ensinou? Mas estou querendo nos levar à profundidade, o real sentido do jejum. Unir o nosso coração com o Senhor. Compreender que nós não pertencemos a nós mesmos, porque o jejum nos revela. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Deus. Eu sou de Deus, porque eu sou filho do Pai. E aí o nosso coração nessa janela de tempo vai se desprendendo, para que possamos, com o coração livre, com o coração desprendido desse mundo, com o coração rompido com os prazeres deste mundo, com o coração rompido com as paixões desordenadas dentro de nós, possamos caminhar em fidelidade, em vista do encontro definitivo com o nosso Senhor e Salvador. Por isso que eu comecei a homilia dizendo que é um grande presente de Deus a liturgia de hoje, porque nos aponta e nos faz elevar o nosso coração e a nossa mente para o céu, para o paraíso que Deus tem para os seus amigos. E os amigos têm que estar sempre em vigilância. E essa vigilância passa por esse estilo de vida penitencial, por esse estilo de vida de jejum, de jejuar deste mundo, de jejuar das paixões desordenadas dentro de nós, e caminharmos em obediência, porque o céu é para os amigos do Senhor. E a amizade com Deus, ela é estreitada cada vez mais por uma vida dobrada diante do Mestre e por uma vida de obediência às suas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.